Agora eu vou mostrar para vocês como fazer um lindo vasinho reciclado, né? De uma garrafa de água de 5 litros. Vocês podem usar qualquer tipo de garrafa. Eu tenho uma garrafa de amaciante, eu tenho uma garrafa de água sanitária, eu tenho uma garrafa, qualquer garrafa PET, né? Vocês podem usar para fazer um lindo vasinho e um lindo arranjo. Essa era o que eu tinha hoje, tá? E eu vou pintar também. Então vamos começar. Primeiro eu vou fazer a marcação. Gente, vocês usem a sua criatividade. Eu vou fazer 2 janelas, usei esse pincel, né? Risquei aqui já para adiantar mais ou menos o que eu quero. Então eu vou fazer 2 janelas grandes, porque vai dar para minha mão entrar para quando eu plantar as suculentas, né? E 2 janelinhas aqui. Por quê? Eu tenho um outro arranjo aqui atrás, depois eu mostro para vocês, que eu coloquei umas crássulas, elas saindo pela janela. Então, vamos começar a cortar essas portinhas, né? E na medida que você vai cortando, você acha que você deseja um pouquinho maior, ou quer fazer, eu fiz 2 janelinhas, eu quero fazer uma só. Isso vai de você, de acordo com a sua criatividade, né? E pensando nas plantinhas que você vai colocar aqui dentro. Outra coisa, gente, que eu já ia me esquecendo. Sempre deixar mais ou menos uns 4, 5 dedos, que vai ser a base para colocar o substrato. Então, imagina um vaso, tem que ter uma certa profundidade, tá? Não façam muito raso aqui não, que não vai dar certo. Então, vamos lá. Vou começar cortando, vou deitar para ficar mais fácil. Cortando as janelinhas. E ó, lembrando que o custo é 0. Você usou essa garrafa d'água para alguma coisa, você tem garrafa de suco, garrafa de iogurte também, gente, é muito legal. Eu fiz umas cestinhas com a garrafa de iogurte, que é branca, então eu nem precisei pintar. E falando em pintar, né, que eu vou pintar essa aqui, aquela jardineira que nós acabamos de fazer, né, anteriormente, vocês podem pintar também. Ó, gente, desculpa que o carro da pamonha tá passando, só tem 400, mas é vida real. Gente, desculpa o carro da pamonha aí. Vai ouvir latido do sujeira, mas o que importa é que vocês aprendam direitinho como fazer. Ó, cortando aqui. Lembrando novamente, eu uso esse ferro de solda, eu paguei R$ 35 nele, é muito útil, sabe? O preço é bem acessível. Mas eu não tenho dinheiro. Chave de fenda, ferrinho, né? Lembrando que ferro quente. Tá vendo, gente? Olha, dá para vocês. Deixa eu mostrar direitinho aqui, ó. Dá para trabalhar no vaso com a mão. Por isso que eu faço essa abertura. Fazer a outra portinha, deitar para ficar mais fácil. O pincel pode ser qualquer um que você tenha na sua casa. Mas eu não tenho pincel para fazer a simulação, né, da janela, a marcação. Pode ser caneta, qualquer coisa que consiga marcar, né, no plástico, para você ter só uma base. Eu geralmente vou no olho, tá? Fui marcar para vocês, marquei um pouco estreito, depois eu fiz outra marcação, mas eu faço geralmente no olho. Eu quero fazer em forma de coração? Pode. Eu quero fazer uma portinha arredondada? Pode. Fica linda. Então, nesse trabalho, a gente usa a nossa criatividade, né? Você vai imaginando como você quer, o que você vai plantar, e assim vai desenvolvendo o nosso trabalho, né? Aquela que é um pouco desajeitada, escapa o ferrinho, mas no final dá tudo certo. Eu sou um pouquinho desajeitada, viu, gente? Finalizando agora a outra portinha.
Tá vendo? Dá para trabalhar. Ela aqui tava um pouquinho amassada, a gente dá uma ajeitadinha. Começando a primeira janelinha. Opa! Aquela plantinha mais compridinha, né? Que pode sair pela janela, ou não, ou como um respiro mesmo, né? Para não esquentar muito com o sol. Você pode pendurar essa garrafa, você pode deixar na mesa também. Vai ao critério de vocês. Ah, eu tenho lugar para pendurar. Daí eu vou ensinar como é que eu faço para pendurar. Ah, eu quero colocar na mesa. Pode? Claro. Ainda bem que nós estamos ao ar num lugar aberto, né? Porque sai uma fumacinha. Apoiar aqui para ficar mais fácil. Já tá dando um aspecto diferente, né? Um aspecto de vaso. Tá deixando de ser uma garrafa, uma simples garrafa, né? E o planeta agradece a gente fazer essa reciclagem. Que a gente, aqui em casa, gente, tudo vira vaso. Vasilha que furou, vira vaso, vira berçário. Escorredor de macarrão, vira vaso. Que tudo vira vaso. Com um pouquinho tortinho, depois eu arrumo. A gente força um pouquinho a mão, sabe? Mas rapidinho corta. Fazer um pouquinho de força. Já tá finalizando a outra janelinha. Cuidado para não queimar a mão, tá, gente? Porque às vezes a gente termina, ó, o plástico ainda fica solto. Tem umas garrafinhas que vêm em forma de gota, daí vocês podem cortar em cima já, né, no enfeite do plástico, vem umas gotinhas, daí vocês podem cortar em cima dessa marcação própria aqui da garrafa. Tem umas que vêm bolinhas, né, vem uns círculos, vocês podem também estar cortando. Minha mão tá doendo um pouquinho, mas faz parte. Cuidado só para não se queimar, né? Que a hora que dá o escape, daí vem em cima de vocês. Ah, mas eu não tenho jeito, gente. Eu também não tenho. A gente vai fazendo. Sai uma janelinha um pouquinho maior que a outra. Só ver como é que ficou. Deixar aqui o ferro de solda. Olha aqui, gente. Dá para trabalhar. Ficou um espaço bom, né? Para plantar, né? Para fazer o forro, tudo direitinho. Eu trouxe esse papel toalha porque a garrafa não secou totalmente. Então, só vamos dar uma secadinha aqui. Agora que nossa mãozinha entra, né? Na garrafa. Para quê? Para fazer os furinhos embaixo, né? Lembrando que todo vaso ele tem que ter uma boa drenagem para a água sair. E esse não é diferente, né? Fazer bastante furinho.
Ele é um pouquinho escorregadio, mas a gente consegue. Mas bastante, quanto mais furo, melhor. Tem um lugar que eu compro vaso, que eles furam, sabe? Mas, por exemplo, tem vaso que já é furado. Eles têm aquela furadeira, aquela broca própria. Então, ela fala, mas já tá furado, Kátia. Eu falo, não, faz mais uns 5 furos. E quando a menina não tá lá, né, que me atende, que ela fura para mim, eu furo em casa, eu trago aqui, mas lá como ela já tem a broca, então é mais fácil, ela já fura, até o próprio vaso de barro, né, ela tem, faz mais que geralmente vaso de barro vem um furo só, e realmente o furo é grande, é bom, vai drenar, mas eu sempre peço para furar um pouquinho mais. Sempre gosto de bastante furo, bastante mesmo, para que não haja acúmulo de água, né? E a água escoa assim livremente, bem mesmo. Mais um aqui. Gente, deu para ver? Tá dando para ver aqui? Olha o tanto de furinhos que eu fiz. Não sei se esse ângulo. Olha, eu furei bastante aqui embaixo, tá? Tá dando legal, dá para plantar. As janelinhas não ficaram assim, aquela Brastemp, né? Como diz o ditado popular. Mas deixa eu dar só abrir mais um pouquinho essa aqui. A gente vai olhando, acha que deve abrir um pouquinho mais, você abre. Para tudo se dá um jeito. E depois eu vou pintar, daí ela vai ficar bonitinha. Esses defeitos acabam. Quase que eu passei direto aqui na janela. Então vamos lá. Preparando a tinta. Gente, eu vou colocar. Vou tirar isso aqui um pouquinho mais para lá. Lembrando que eu guardo os pedaços maiores, né? Que eu posso usar para fazer florzinha, alguma coisa. Eu vou colocar esse papelão aqui para não sujar a toalha. E a toalha eu coloquei porque dá reflexo, sabe, gente? Já dá o reflexo do meu óculos, agora o reflexo da mesa, daí não é muito legal. Então eu coloquei isso aqui. A tinta que eu uso é a PVA, tinta fosca para artesanato da Acrylex, né? Mas eu só tenho essas, as minhas acabaram quase todas, aliás, todas, né? Só sobraram essas duas azuis, azul marinho e azul mais claro. Então a gente vai trabalhar com essas duas tintas. Dá uma boa mexidinha. Pega um pratinho, né? Pode ser descartável. Eu peguei esse aqui de louça, mas pode ser qualquer pratinho. Para quê? Pra gente jogar a tinta, né? Joga um pouquinho, reserva ela aqui do lado. E vamos começar, antes de usar azul claro, eu uso a bucha. Um pedacinho de bucha, essas buchas de lavar louça, sabe? Eu corto um pouquinho, é mais rápido do que o pincel e fica assim super legal, sabe? Então vamos lá. Olha aqui, gente, começa chuchando. Vamos usar essa palavra, gente, chuchando a bucha aqui, ó. Na garrafinha. E vai rapidinho. Eu acho muito melhor do que pincel. Já tá dando para ver a mudança, né? Muito legal, muito gostoso, né? Fazer.
Porque a hora que acaba, você fala, olha o que eu fiz, né? Eu nunca imaginei fazer um negócio desse. Foi a primeira vez que eu fiz uma garrafinha, fiquei tão orgulhosa de mim, gente, vocês não têm noção, porque eu achava que eu não dava conta, sabe? Porque muita gente fala assim, ah, mas eu não tenho dom, eu não tenho, eu não sei fazer. Gente, comece. Faça, se der errado, não tem problema, repete, faz de novo, tenta de novo. A gente consegue, tudo a gente consegue. Quando a gente quer, a gente dá conta assim. E quando termina, você fica orgulhosa daquilo que você acabou de fazer, sendo que um dia você pensou que você não ia conseguir. Vou colocar mais tinta. Eu vou colocando aos poucos, porque depois você coloca muito, daí você perde a tinta. Porque eu não consigo voltar a tinta pro potinho dela, né? Pro vidrinho. Então eu vou colocando aos poucos. E à medida que vai terminando, eu vou completando, né? Para não ter desperdício. E não é que é até gostoso fazer isso? Olha, rapidinho. A gente já tem, vai ver na mudança, né? Já vê o resultado diferente. Aquela garrafinha d'água que a gente ia jogar fora, olha aí, tá se transformando num lindo vasinho para colocar sua suculenta, sua pendente. Só 11 horas também fica muito bonitinho colocar 11 horas nesses vasinhos, né? Que elas vão saindo, vão crescendo, vão florindo. Só afastar aqui um pouquinho. Vai virando. E eu, gente, eu adoro azul e verde. Sabe, são minhas cores prediletas, né? Azul e verde. E a composição azul com verde eu acho lindo. Então esse vaso vai ficar azul e as plantinhas verdes, né? Tem umas até que a Campfire, por exemplo, que eu amo. As pontinhas vermelhas dá um destaque no vaso, assim a pessoa entra, vê, fala, nossa, que vaso maravilhoso, né? Que coisa linda, quero comprar. Quantos, eu tenho a parte da minha coleção e tem a parte de venda. E quantas pessoas entram no meu jardim e querem os meus vasos? São praticamente a mesma coisa. Não, mas eu quero esse. Falo, tá bom, vou ver. Uns eu vendo, outros não, tá? Não vou falar que eu sou santa, não. Tem uns que eu falo, não, esse é meu. Esse é da minha coleção. Quer que eu faça um igual, eu faço. Igual eu falei da jardineira, acho de um arranjo que eu fiz para vocês, né? Ensinando vocês. Idêntico não vai ficar, mas fica bem parecido. Porque às vezes eu não tenho a mesma planta, né? Que eu coloquei em certo arranjo, mas eu pego uma parecida. E aqui, ó, nesse vasinho dá para vocês ganharem um bom dinheirinho, né? Gastando, é custo zero, porque é uma coisa que você ia descartar. Então, de vaso, custo zero. A tinta você vai gastar alguma coisinha assim. Essa tinta já é bem antiga aqui em casa, eu não lembro nem quanto eu paguei, mas depois eu vou tentar ver e passar para vocês. Ou coloca, né, no Google qual é o valor da tinta PVA artesanal, deve ser acho que uns R$ 3, R$ 4 o vidrinho. Olha aqui, gente. Dá só uma olhadinha assim, principalmente aqui nas bordinhas, porque é mais difícil da buchinha entrar. Por baixo, vamos dar só uma garibadinha assim, ó. Ai, gente, desculpa, às vezes eu subo, né, eu empolgo.
Só pra... Bom, a parte azul mais escuro já está pronta. Só essa partezinha que não quis entrar. E agora nós vamos dar uma mescladinha. Deixa eu só olhar direitinho. Agora a gente vai dar uma mescladinha com o azul mais claro. Deixa eu afastar um pouquinho, mostrar para vocês aqui, ó. Tirar essa casquinha, né, que fica nas tampinhas. Só para dar um toque diferente, né? Vai dando umas passadinhas, deixa eu trazer para cá. Um composezinho, né? E a hora que eu finalizar aqui, gente, eu vou passar o verniz, tá? O verniz é bastante importante para que a tinta não saia, não descore. Ele vai segurar ela por um bom tempo. Ah, mas eu queria só tingir com uma cor. Não tem problema, pinta com a cor que vocês quiserem. Vermelho, verde, branco. Branco pode pôr umas pintinhas vermelhas, umas verde. A tinta que vocês tiverem aí em casa. Ou for comprar, né? Do gosto de vocês. Gente, já tá terminado. Agora, peraí, eu sou um pouco perfeccionista, viu, pessoal? Vocês vão olhando, que tiver um pouquinho de falha, é só dar uma corrigida antes de passar o verniz. Então, olha aqui, ó. Ficou, né, por enquanto, desse jeito. Agora eu vou esperar secar um pouquinho e volto para passar o verniz junto com vocês, tá bom? Até daqui a pouco. Oi, pessoal. Então, agora, ó, depois de uns 15 minutos mais ou menos, secou, né, a tinta, e eu vou passar o verniz. Esse verniz, ele vai segurar, né, vai evitar que descolore com a chuva e com o sol. É um verniz transparente. Quando for passar, procure passar no lugar aberto para não inalar, né? Pronto. Voltei para mostrar como ficou esse vasinho lindo. Então, já secou uns 10 minutinhos, né? Seca rápido. Eu uso esse verniz aqui, ó, Color Gin da Decor transparente. Mas vocês podem usar a marca que vocês quiserem, né? Dá certo com colorido, por exemplo, passar? Eu nunca usei. Mas vocês podem tentar também, porque se o verniz fixa, né? Eu acredito que o spray também fixa. Então,
ficou mais bem brilhante, né? O verniz deixa ele com um brilho e protege com sol e chuva, evita, né? Prolonga a vida da tinta, sabe? Do vasinho. Esse aqui, por exemplo, eu não vou plantar para vocês, mas é o mesmo processo. A camada de drenagem, o substrato, né? E vocês usem a imaginação de vocês, coloquem o que quiser. Se for para deixar em cima da mesa, tudo bem. Daí vocês, é a critério de vocês. Se for para pendurar, eu vou mostrar esse vasinho meu, que é meu, né? Que eu deixo aqui de amostra. Vou até ter cuidado que eu coloquei uma pendentinha aqui, né? Para não quebrar. Olha aqui que lindo. Esse aqui já tem quase 2 anos já. Ele fica no sol. Ele fica na beirada da varanda que pega sol e pega a chuva também. Então tá vendo que a cor ainda está firme. Se for pendurar, essa alça aqui com o tempo é plástica, ela resseca. E eu tenho medo que quebra, né? E o vaso cai e estraga o vaso. Então eu pendurei esse aqui com essa tinta, esse fio aqui de enrolou minha língua. Esse fiozinho aqui, ó, que é resistente ao sol e à chuva, né? Ele pode até descolorir um pouquinho, mas ele não apodrece, não cai. E, ó, que coisa mais linda. Lembra da janelinha que eu falei da janelinha que eu faço para abrir? Opa, é por isso, ó. Tá vendo essa crássula? Ela sai pela janela. Ó, e olha que linda a Campfire e a pendentinha aqui, ó. Esse colarzinho que eu coloquei. Ah, mas os clientes gostam. Tem pessoas que gostam mais de vasos refinados, né? Arranjos mais refinados. Tem pessoas que gostam de garrafa PET. Então, chega aqui e fala, ai, Kátia, eu quero esse. Como eu disse quando eu estava montando ele. Ah, você faz para mim? Faço. Tem pessoas que trazem, eu tenho uns litros de água lá, eu tenho uns potes, você faz para mim? Eu faço. Então, vem, a gente monta, né? Faz o desenho da garrafa, né, a abertura, tal, para plantar, e elas escolhem as plantinhas que eu tenho aqui para vender e fica maravilhoso. O cliente sai super satisfeito, porque realmente, gente, fica lindo. Você entra numa casa, vê aquelas vaso colorido de garrafa PET ou, né, as pendentes, não é bonito? Então, use a imaginação, colaborem com o planeta, né, fazendo a reciclagem e vai obter um resultado como esse. Olha que coisa mais linda. Deu para aprender direitinho? Gostaram dessa aula? Fiquem com Deus e até a próxima.